Boa tarde, turma. Em função da pandemia, a gente vai ter que ver a matéria de cálculo de produção com a ANP, à distância, né? Então, as 20 horas que seriam dado esse conteúdo vão estar dividido em 5 dias de exercícios e teoria, que vão corresponder a 5 etapas ou 5 aulas. Então, como vai funcionar? Toda semana que a gente tiver aula, eu vou passar para você um pouco da teoria, um exercício de exemplo, e depois você vai ter um exercício que vocês vão resolver e me enviar através do e-mail. Ok? Então, dessa forma, a resolução desses 5 exercícios vão gerar uma nota, que vai ser a nota de vocês. Dando sequência, como toda matéria, a gente tem aqui o nosso plano de aula. Então, se a gente fosse resumir aqui, né, a gente vai ter o cálculo e o planejamento da produção de teares para dimensionar os seus recursos, infraestrutura e o produto fabricado. Então, a gente vai ver tudo aquilo que envolve o que entra de fio, o que o tear produz, o que eu consigo produzir ou quantos teares eu preciso para produzir tantos volumes de malha em determinado tempo. Então, vocês vão ter que entender um pouco mais sobre a classificação dos teares, para poder inseri-los nos cálculos, aonde a gente vai conseguir pegar esses dados ligado ao tear e à produção de malha, e o cálculo vai conseguir relacionar todos esses dados através de fórmulas que vai envolver um pouco da teoria e um pouco da prática que nós já tivemos. Iniciando tudo, no cálculo de produção, a gente tem o comprimento do ponto. E a gente já tinha visto e discutido um pouco de comprimento do ponto quando a gente viu o conteúdo de benchmark, onde vocês pegaram a camiseta, desfiaram a camiseta, e lembra que vocês contaram 100 colunas, puxavam o fio, mediam e dividiam por 100. Quer dizer, vocês estavam verificando ali, calculando qual é o comprimento de ponto daquele tecido ou daquela malha. Então, é a partir do comprimento de ponto que vem todo o cálculo de produção. Então, aqui, o comprimento de ponto é definido como sendo a medida do comprimento de fio inserido em cada laçada. Lembrando que sempre o comprimento de ponto será em centímetro. Ok? Então, é esse comprimento do ponto que vai dar todas as características da malha, como a gente já tinha discutido em sala de aula. Na sequência do comprimento do ponto, o que vai acontecer? Eu sei quanto cada agulha consome, mas eu não tenho como regular o meu tear, dizendo ou indicando no tear o quanto cada agulha consome. Eu só tenho no tear como indicar quantos metros de fio eu vou alimentar cada alimentador com uma volta do tear. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a cada volta do tear, eu tenho que alimentar o alimentador com tantos metros de fio que seja suficiente para que todas as agulhas consigam ter a alimentação do determinado comprimento de ponto que eu quero. Ok? Então, teoricamente aqui, LFA é a medida do fio em metro, que é consumida por cada alimentador em cada volta. Então, eu estou falando só de um alimentador que está alimentando todas essas agulhas. Existem algumas pessoas que chamam de LFA, mas tecnicamente a gente chama de MPV, que seria o metro por volta. Então, quando vocês veem LFA ou MPV, a gente está falando da mesma coisa. Só que MPV está em português. Opa! Então, como funciona isso? Eu quero saber qual é o MPV em metros. Então, eu pego cada comprimento de ponto, ou eu digo quanto cada agulha está consumindo, e multiplico pelo meu número total de agulha. Então, A é o número de agulhas que estão trabalhando no tear.
Então, todas as agulhas vão subir, vão se alimentar desse comprimento do ponto, isso vai ser o meu MPV. Da onde veio esse 100? Lembra que o comprimento do ponto é dado em centímetro? Mas eu quero meu MPV em metros? Então, para transformar de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Então, essa é a fórmula que a gente usa para, a partir do comprimento de ponto, que é um dado da malha, o número de agulhas, que é um dado de máquina, eu consegui calcular o meu MPV. Vamos seguindo. Depois que eu já sei quanto cada alimentador consome em cada rotação do tear, agora é interessante que eu consiga saber quanto todo o tear vai consumir. Porque eu não tenho um tear composto só de um alimentador, mas de vários alimentadores. Então, isso é o que a gente chama de comprimento do fio, ou CF, que é o consumo de fio em uma rotação do tear, considerando todos os alimentadores. Então, o meu CF vai ser o MPV vezes o número de alimentadores que esse tear possui. Sempre lembrando que o comprimento do ponto é a unidade base da onde eu vou puxando todos os cálculos. E comprimento do ponto vocês já viram e já fizeram também a medição quando a gente fez o trabalho de benchmark. Ok? Então, até agora eu sei o que? Se eu der um giro no tear, quantos metros de fio vão ser consumidos nesse total? Então, vamos um pouco mais além. Sempre que a gente fala em produção, a gente tem que relacionar com tempo. Então, o que eu venho propor agora? O comprimento de fio total, quer dizer, quanto eu vou consumir de fio em 1 minuto de produção. A gente começa por 1 minuto, depois vai para a hora, depois vai para dia, depois vai para o tempo que a gente quiser. Mas primeiro vamos começar por 1 minuto. Então, eu já sei que o meu CF era quanto de fio eu consumo em uma rotação. O que é RPM? RPM são rotações por minuto. Então, se eu tiver 10 rotações em 1 minuto, em 1 minuto eu vou consumir 10 vezes o valor do meu CF, porque o CF é de uma rotação só. Então, o meu CFT, o comprimento do fio em 1 minuto, metros em 1 minuto, corresponde ao meu CF, que é o consumo de fio em uma rotação, vezes o RPM do meu tear. Dessa forma eu sei o quê? Quanto de fio eu estou consumindo em 1 minuto. Ok? É interessante a gente perceber que a gente está falando de produção e a gente só está, na verdade, falando de fio. É que em malharia eu consigo calcular quanto de malha eu produzo a partir da quantidade de fio que entra. Então, se eu entrei com 100 kg de fio, eu vou sair aproximadamente com 100 kg de malha. Então, se eu sei que eu entrei com uma metragem de fio que determina um peso através dos cálculos, eu sei que essa mesma relação vai acontecer com a minha produção de malha, como a gente vai ver daqui para frente. Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? Uma produção teórica. Tá? Então, a produção teórica, em 1 minuto de trabalho, então eu já sei quanto fio entra em 1 minuto. Agora eu quero saber quanto que esse fio que entrou em 1 minuto produz em malha em 1 minuto. Então a gente vai aqui usar o sistema inglês do NE, que você já está acostumado, aonde título é igual a 0,59 vezes o comprimento dividido por peso. Até aí é a fórmula que vocês já estão acostumados. Tá? O que eu passo agora é o quê? Eu pego o título e o peso e eu inverto. O peso está aqui dividindo, vem para cá. O título, que está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu passo a ter o peso, que é o que eu quero, vezes 0,59, vezes o C, que agora o C, o que é que eu vou dizer?
Como eu quero o peso que eu estou produzindo, o C passa a ser o CFT, que é quanto de fio eu estou entregando ao TA em 1 minuto. E aqui vai entrar o meu título. Então, resumindo, eu quero saber a minha produção em gramas que eu vou ter no TA em 1 minuto. Isso vai ser igual a 0,59 vezes a quantidade de fios em metros que o TA consumiu em 1 minuto, dividido pelo título do fio. O que acontece aqui agora? A gente lembra, o resultado é obtido em gramas por minuto. Mas se eu quiser, como normalmente a gente trabalha em quilos, eu também posso calcular em quilos por minuto. Como é que eu transformo de grama para quilo? Eu divido por 1000. Então eu posso pegar essa fórmula aqui, que é o PT, é igual a 0,59 vezes CFT sobre NE, e ainda divido tudo por 1000. Então o meu resultado não seria mais grama, e o meu resultado passa a ser agora em quilos. Ok? Então dessa forma eu consigo ter um total de quilos produzido por minuto no meu TA. Mas se eu quiser saber em 1 hora, então é uma coisa muito simples. Então se eu tenho uma produção em 1 minuto e quero saber em 1 hora, eu multiplico por 60. E aí se você me disser, mas no meu TA tem diferentes fios, né? Como é que eu sei a produção de uma malha com diferentes fios? Então, cada fio vai me gerar um peso total. Isso a gente vai ver depois, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com moletom, que a gente trabalha com fio fino, fio mais grosso. Isso a gente vai ver como essas fórmulas aqui vão se encaixar ou vão se adaptar para cada tipo de produto ou para cada estrutura de malha que eu vou trabalhar. Isso vai acontecer a cada exercício. Não fiquem preocupados. Então eu entro agora com o que eu chamo de produção real. O que é isso? Vamos ver ali. A produção real leva em consideração a eficiência de trabalho do TA. Ele leva em conta todos os tempos improdutivos, o quais o TA está submetido, quer dizer, todos os tempos que o TA não produziu. Então são paradas inesperadas de quebra de fio ou agulha, retirada do rolo de malha, limpeza do TA, manutenção, intervalo de trabalho, necessidades pessoais, entre outras. E isso vai variar de empresa para empresa. Tá? De um modo geral, a eficiência em uma malharia varia de 80% a 95%. Então, o meu TA nunca vai produzir 100%. Ele sempre vai ter uma perda. Nem que seja quando eu pago ele para limpar e tirar o rolo do TA. Então, essa perda, a gente chama que agora eu não estou mais com uma produção teórica. Eu começo a trabalhar com uma produção real. Então, a minha produção ser real seria aquela minha produção total ou teórica, como o meu TA trabalhasse o tempo todo, vezes a eficiência que a minha empresa trabalha, dividido por 100. Esse resultado é o que a gente vai ter do que realmente o meu TA é capaz de produzir. Mas lembra que eu tinha aqui quilogramas por hora? Mas vamos supor que eu quero saber quanto eu produzo em dia. Eu pego esse quilograma por hora, multiplico por 24 e acho tranquilamente o quilograma por dia. Como a gente pode manipular qualquer informação aqui, passando para uma semana, para um mês e assim sucessivamente. Então eu digo aqui, dessa forma eu também posso saber quanto eu tenho daqui uma semana. Então eu multipliquei por 24, cheguei num dia, multipliquei por 5, cheguei em uma semana. Estou considerando que no final de semana o pessoal não está trabalhando, né? Então, estou considerando que na minha empresa são 5 dias úteis trabalhados por semana. Ok? Se a gente quiser, a gente pode pegar todos esses cálculos em um determinado período e juntar numa fórmula só. Então, eu peguei um exemplo aqui, que eu uni todas essas fórmulas e vou ver quanto eu consigo produzir numa semana de 5 dias. O ideal é a gente produzir separado, mas talvez depois, com o tempo, vocês já devem desenvolver na prática, vocês possam querer usar a fórmula toda. Então, seria o 0,59 vezes o comprimento do ponto, vezes o número de agulhas, número de alimentadores,
RPM eficiência, 60 para ir para uma hora, 24 para ir para um dia, 5 para ir para uma semana, dividido pelo título e dividido por 1000, por 100, por 100, que foram aquelas conversões que a gente foi fazendo anteriormente, de centímetro para metro, de grama para quilo, ok? Eu acho que a início não seria interessante vocês já usarem essa fórmula desse tamanho, mas só fica aqui para que se no futuro vocês queiram utilizar, depois que já tiverem bastante habilidade, eu acho que não tem problema nenhum. E chega finalmente o quê? Eu quero saber quantos teares eu vou precisar, porque eu estou trabalhando numa empresa que o PCP diz assim, eu quero produzir, eu preciso produzir 10 toneladas em 5 dias. E eu tenho que saber quantos teares isso ocupa para saber se a minha empresa comporta. Não só essa malha, mas também com todas as outras malhas. Esse é o trabalho do PCP. Então, o que na verdade a gente trabalha aqui? O cálculo do número de tear é necessário para determinar a produção demandada. E a gente pode usar a seguinte fórmula. Teares é o quê? A produção demandada, que é aquilo que eu preciso, que ela vai ser dividida por quanto cada tear consegue produzir. Então, você lembra que eu tinha falado que a produção em uma semana era a produção real, mais o prazo em dias, mais quantas horas tinha um dia. Lembra que a gente botava vezes 5 e vezes 20? Então, é o que eu preciso produzir nesse período e o quanto o tear consegue produzir nesse período. A produção demandada é dado em quilogramas. Então, o que acontece? Eu passei várias fórmulas para vocês, né? Ficou um monte de fórmula embaralhada. E aí, eu agora entro resolvendo um exercício para vocês ficarem mais tranquilos e ver como a coisa é fácil de se trabalhar. Então, vamos lá, que vocês vão ver que a coisa é bem sequenciada e bem fluida, tá? Então, aqui a gente tem um problema para resolver. Uma malharia que trabalha 24 horas por dia precisa produzir 10 toneladas de meia malha, isso em 5 dias, ou uma semana. Lembrando que a empresa trabalha com os teares de monofrantura, porque ela quer produzir meia malha, e eles possuem 96 alimentadores, 2.600 agulhas cada. A gente calcula a produção diária de cada tear e quantos teares são necessários para a gente atingir esta demanda requerida. Para o cálculo de produção dessa malha são apresentados os dados abaixo. O comprimento de ponto que a gente usou é ponto 25, o título é o fio 30, a máquina roda com 30 RPM. Essa empresa ela trabalha com eficiência média de 90%. E nós vamos calcular a produção diária e a necessidade de tear. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar todas aquelas fórmulas e vou usar aplicando os dados que eu tenho no meu exercício. Só isso. Então, vamos lá. O que fazer? Pegamos a sequência de fórmula e substituímos pelos valores do exercício. Então, a primeira fórmula que a gente tinha é do MPV, que é alimentadores vezes comprimento do ponto dividido por 100. Quando eu começo a substituir, vai ser MPV vai ser igual a 2.640, que é o meu número de agulhas, está no exercício, vezes ponto 25, que é o meu comprimento do ponto, dividido por 100. O meu resultado MPV vai ser 6,6 metros. Esse resultado de 6,6 metros já engata na fórmula seguinte, que a fórmula seguinte é comprimento do fio é o número de alimentadores vezes o MPV. Então, eu só vou seguir substituindo os valores. Eu tinha 96 alimentadores, o meu MPV era 6,6, então eu concluo que cada volta do meu tear consome 633,6 metros. Tear rodou, essa é a quantidade de metros de fio que está sendo consumido. Agora eu vou para o CFT, onde eu levo em consideração o RPM do meu tear, que era 30. Então, eu vou pegar quanto é consumido em uma volta, digo quantas voltas ocorrem em um minuto, e sei que a cada minuto o meu tear consome 19.008
metros por minuto. A princípio é assustador, é bastante coisa, né? 1 minuto TEA funcionando, olha quantos metros de fio é consumido. 19 quilômetros. Então agora eu vou transformar esse peso. Então, eu sei qual é o meu título, já sei qual é o comprimento de fio, que entra em 1 minuto de rotação, sei aplicar a fórmula do título do NE, consigo calcular essa produção. Lembrando, como eu dividi por 1000, eu já obtenho meu resultado direto em quilogramas. Então a gente monta, faz os cálculos separados, porque está entre parênteses, o que está antes da barra, o que está depois da barra, depois a gente efetua a divisão. Então eu sei que, na verdade, esses 19 quilômetros de fio vão produzir 0,374 kg, quer dizer, 374 gramas. Então eu já sei quanto eu produzo em 1 minuto. Se eu quiser em 1 hora, eu multiplico por 60. E eu já sei que em 1 hora de produção eu consigo produzir 22 quilos e 440 gramas. Até aqui tranquilo? Então a gente vê que é só uma sequência de fórmula. Lembrando de substituir pelos valores encontrados no meu exercício. Pegando aqui a sequência, a gente vai para o peso real. Quando eu estou no peso real é o quê? É toda aquela produção que eu tinha, só que agora eu estou aplicando a minha eficiência. Quer dizer, o quanto a minha fábrica consegue ser eficiente. Nunca é 100%. Então eu tenho aquela minha produção teórica de 22,44 quilos, mas eu sei que eu trabalho, na verdade, 90%. Então, na verdade, eu vou conseguir produzir efetivamente 20,196 quilos em 1 hora. Lembrando que agora eu estou trabalhando sempre em quilos. Se eu quiser saber em 24 horas num dia, eu multiplico por 24. E eu sei que cada dia o meu TA monotratura, produzindo essa minha malha, consegue produzir 484,7 quilos. Essa é a minha produção diária de cada TA. Agora, na verdade, eu preciso saber, isso aqui era uma pergunta que eu tinha, né? Quanto o meu TA consegue produzir por dia? Agora eu quero saber que, para atender a minha demanda de 10 toneladas, quantos TAs eu vou precisar? Como a gente não trabalha aqui nas formas em toneladas, em sim em quilos, as 10 toneladas viraram 10.000 quilos, ok? E eu vou aplicar aqui a minha fórmula. Então, eu preciso produzir 10.000 quilos, mas cada hora do meu TA produz 20,196 quilos. E qual é o meu período? São 5 dias, cada dia de 24 horas. Quando eu concluo essa fórmula, eu chego à conclusão que, lembrando aqui dos parênteses, né? Calculo primeiro os parênteses para depois fazer a divisão, eu vou precisar de 4,13 TAs. Ok? Então eu já sei exatamente quantos TAs eu preciso. Então, se eu tiver só 4 TA, eu não vou conseguir atingir essa produção. Talvez aqui eu possa programar uma hora extra, aí vai depender de cada empresa. Mas eu preciso mais de 4 TAs. Ok? Então, 4,13 TAs serão necessários para produzir as 10 toneladas em 5 dias úteis de 24 horas trabalhadas, ou de 3 turnos. Então, como é que funciona? Essa é a primeira aula de vocês. Esse exercício vocês têm ele impresso. Todo esse material que eu estou passando aqui em áudio, você tem impresso. E aí, o que vai acontecer? Você tendo esse material impresso, você vai ver a teoria, vai ver como eu resolvo esse exercício, e vocês vão ter um exercício muito semelhante a esse. Só que os dados vão ser diferentes. Então, não é exatamente com isso. Vocês vão ter que adaptar o dado do exercício. E a cada aula, eu vou introduzindo
uma estrutura nova para a gente ver o quê? A diferenciação entre as diferentes estruturas. Vocês vão receber esse exercício e essa aula numa semana. Você tem até a semana seguinte, quer dizer, vocês têm um prazo de uma semana para resolver esse exercício e me mandar pelo e-mail. Cada exercício resolvido vale uma nota de 0 a 10. São 5 aulas, cada aula tem um exercício, são 5 exercícios. A média desses 5 exercícios vai ser a nota final de vocês. Ok, pessoal? Eu espero que vocês consigam acompanhar. Se não conseguir, entre em contato para tirar qualquer dúvida. E agora é trabalhar. A cada semana pegar, estudar, resolver e me enviar. Precisa ser digitalizado? Para mim é mais fácil que seja. Mas para vocês não é tão fácil assim. Então tira uma foto e manda as fotos de uma forma clara que eu consiga visualizar. E de uma forma lógica também de sequência, tá? Para que eu consiga acompanhar o raciocínio de vocês. Não bota só o resultado, bota todo o exercício sendo resolvido para que eu veja que vocês não copiaram de ninguém, que realmente vocês entenderam e estão interagindo. Então, agora é seguir adiante, pessoal. Boa sorte e eu espero que vocês obtenham sucesso, todos vocês, no final do curso. Qualquer coisa, conte comigo, eu sempre estarei aqui.